Hoje eu me deparei com um comentário bem interessante envolvendo um outro vídeo, que eu trago informações sobre o sistema de pontos, ou seja, o limite que uma infração pode ter sobre infrações leves, médias, graves ou gravíssimas, antes do processo de suspensão ser instaurado contra esse condutor. E por conta dessa nova alteração envolvendo a CNH de 2026, que houve essa grande alteração recentemente por parte da Resolução 1020, que também ela traz um sistema de pontos. Porém, a gente vai precisar diferenciar a pontuação envolvendo a questão da primeira habilitação em relação ao sistema de pontos para aquele que já possui habilitação permanente e que, se ele atingir mais de 19 pontos, consequentemente ele terá a sua habilitação suspensa, ou em algumas situações mais de 29 ou em outras mais de 39. Então, para que eu consiga trazer essa diferença e explicar para você exatamente como funciona cada sistema de pontuação, eu preciso gravar um vídeo que seja longo. Eu não vou conseguir, num vídeo de 1 minuto, 2 minutos, trazer toda a explicação de maneira aprofundada aqui para vocês, tá? Então, em relação ao sistema de pontos, que a nova resolução envolvendo sobre como tirar uma habilitação provisória, envolve o escalonamento de pontos quando você está lá na prova prática. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Até a resolução 1020, você precisava obrigatoriamente fazer determinadas horas de teoria lá dentro da autoescola, não havia outra maneira. Depois tinha que fazer a prova teórica e depois você teria que fazer, no mínimo, 20 aulas práticas para que você conseguisse avançar para a prova prática, para que você obtivesse a sua primeira habilitação. Hoje em dia mudou. Então você não tem mais essa obrigação das 20 aulas práticas, basta apenas 2. E até mesmo em relação ao instrutor que vai lhe auxiliar em relação à prática da direção, não precisa ser alguém da autoescola, basta ser uma pessoa credenciada pelo Detran. Então isso também é uma grande alteração que essa resolução trouxe. Agora, sobre o escalonamento de pontos para a primeira habilitação, que envolve a aula prática. Quando você inicia o seu teste prático, você está dentro lá do seu veículo e você inicia o teste prático, hoje não mais você será eliminado se você deixar o carro morrer, por exemplo, ou se você avançar o sinal vermelho, que antes eram considerados erros gravíssimos que eliminavam você de imediato da prova prática. Hoje não mais, agora nós temos um escalonamento de pontos. Então é justamente sobre isso que algumas pessoas estão confundindo com o sistema de pontos lá da habilitação permanente, que o Detran tem o direito de suspender a habilitação da pessoa. Então são dois pontos bem diferentes aqui, que é o que eu estou tentando diferenciar para você. Então o escalonamento de pontos dentro da prova prática, ele envolve 1 ponto, 2 pontos, 4 pontos ou 6 pontos a partir do erro cometido por você. Então, por exemplo, se você está lá no momento da prova prática e você avança o sinal vermelho, você não será eliminado automaticamente e vai ser contabilizado, por exemplo, 6 pontos. Agora, se você comete vários erros de maneira escalonada, que somando eles vão ficar além de 10 pontos, ou seja, o resultado de acima de 10 pontos, por exemplo, 11, 15, 16 pontos, você será eliminado por conta disso. Então, não mais um erro gravíssimo vai eliminar você da prova, mas sim uma sequência de erros que somem 11 pontos. Então, esse é o escalonamento de pontos, é a nova regra envolvendo a prova prática. É uma informação que você não deve confundir com o sistema de pontos quando estamos tratando de um motorista profissional, por exemplo, ou um motorista comum que tem a sua habilitação permanente e que, se ele não cometeu nenhuma infração gravíssima no período de 12 meses, ele pode ter até 39 pontos na sua habilitação. Então, ele teve várias e várias infrações num período de 12 meses que não passaram de 39 pontos, quando você soma essa quantidade de infrações. Em relação a isso, você não terá sua habilitação suspensa. Então, veja que são dois sistemas de pontuação diferentes e específicos. Então, hoje nós temos, a partir dessa resolução 1020,
nós temos o escalonamento de pontos para quem está tirando a sua primeira habilitação através da prova prática, e nós já temos, como sempre foi, em relação à pontuação para quem tem a sua habilitação permanente. Por exemplo, né, se ele cometeu várias infrações que não somaram além de 39. Agora, se passou de 39, e vamos supor que ele tem uma ou duas infrações gravíssimas, até mesmo esse limite de pontos ele vai caindo. Então, se a pessoa tem uma infração gravíssima no período de 12 meses, o limite de pontos dele cai para 29 e não mais 39. Agora, se ele cometeu duas ou mais infrações gravíssimas no período de 12 meses, o limite de pontos daquela habilitação permanente cai para 19. Então, essa é a grande diferença que eu estou tentando trazer e explicar aqui para você. Então, se você possui qualquer dúvida em relação à explicação que eu trouxe até aqui, fique muito à vontade para encaminhar nos comentários, eu sempre me coloco à disposição para responder. Então, novamente, nós temos duas diferenças em relação ao escalonamento de pontos para quem está tirando a sua primeira habilitação e o segundo em relação para quem já tem a sua habilitação permanente e excede o número de pontos permitido pela nossa legislação. Em relação a essa pessoa aqui, ele vai ter que responder por um processo de suspensão, consequentemente apresentar as defesas cabíveis, tanto de maneira administrativa ou por intermédio de um advogado judicialmente, que é o mais recomendável, onde de fato você tem inúmeras oportunidades para evitar esse processo de suspensão. Agora eu lhe convido a curtir, salvar esse vídeo e compartilhar com demais motoristas, principalmente com quem está pensando em tirar a primeira habilitação em 2026.